Hoje, então, a gente vai dar início à nossa aula prática 1 da nova disciplina, né, que é Ciências Morfofuncionais da coluna vertebral, né, e os membros inferiores. E aí, hoje essa matéria é até bem bacana, né? Que está mais envolvida com a gente, vamos dizer assim. Aí, na aula de hoje, vão ser abordadas a coluna cervical e a coluna torácica, né? A gente vai ver antes um pouquinho, né, especificamente, para relembrar um pouquinho sobre a coluna vertebral. Vou falar um pouquinho sobre a coluna vertebral, vou falar um pouquinho sobre a cervical e a torácica, e depois eu vou deixar o professor dar a aula que ele tem para vocês. A coluna vertebral, ela é uma haste, né, óssea, firme, flexível, que ela é formada por várias estruturas sobrepostas, né? Ou seja, uma sobre a outra, e leva o nome de vértebras. São denominadas vértebras. Cada vértebra, ela se une por meio dos discos intervertebrais, que é aquela estrutura que fica entre os ossos da vértebra, né? E ela é uma fibra cartilaginosa, né? Um disco fibrocartilaginoso. Além disso, a coluna vertebral, ela é sustentada pela presença, né, dos ligamentos e de músculos resistentes. A nossa coluna tem 33 vértebras que se alternam, né, pelos discos, né, são entrepostos, né, que dão a mobilidade ao tronco, permite, né, as mais diversas posições. Além disso, a coluna protege a medula espinhal, os nervos espinhais e sustenta todo o peso do corpo. E tem um papel essencial no movimento dos braços, das pernas, na nossa locomoção. É formada, né, outra vez, por 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas ou dorsais, né, depende da literatura, uns trazem torácicas, outros dorsais. 12 torácicas ou dorsais, 5 lombares, 5 sacrais, que elas são fundidas, né? E 4 coxígeas, também são fundidas, né? Que fica lá no finalzinho da coluna. A cada vértebra aí é constituída pelo corpo, por um forame vertebral, né? Por um forame e por um processo espinhoso. A região cervical tem suas 7 vértebras localizadas ali no pescoço. Temos 2 vértebras atípicas, né? Que elas são diferentes aí das outras, das demais, que é a primeira vértebra, ela se chama atlas, e ela se articula aí com o crânio, possibilitando aí a flexão e a extensão da cabeça sobre a coluna vertebral cervical. Bem como também sustenta o peso, né, da cabeça. A segunda vértebra cervical é a áxice, e aí ela se sobrepõe, né, sendo de C1 a C7. Como eu comentei, as duas primeiras, elas são atípicas, ou seja, elas são diferentes das outras, elas têm as diferenças que vão ser abordadas aí no longo da aula. Na coluna, durante, né, o percurso, a gente pode encontrar aí 4 curvaturas normais, sendo 2 cifoses e 2 lordoses. As cifoses a gente encontra na torácica e na sacral, e as lordoses a gente encontra na cervical e na lombar. Já a região torácica, ela é constituída por 12 vértebras. Essas estruturas têm muito pouca mobilidade, né? Tem pouco movimento. Por quê? Porque elas são presas tanto nas costelas quanto no externo. Então, isso impede um pouco dela ter a mobilidade. Consequentemente, são mais difíceis também da gente sentir dor na região torácica. Não que não sinta, mas comparado com as outras regiões da coluna, sente-se menos. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela
E aí a gente vai ver sobre aqui. Todos estão assistindo ou é só eu? Tô assistindo, não. Não tá aparecendo aqui pra mim e eu não Pra consigo mim nem também não tá escutar nada. aparecendo, não. Não, eu acabei de entrar e também não tô vendo nada. Espera aí, então, que a gente vai recomeçar. Alguma coisa não está certo. Espera aí, só um minuto que eu vou corrigir o que não tá dando pra gente saber aqui. Vamos ver se agora vai. O que houve de diferente aqui hoje? Dentro da coluna Vê se vai. vertebral por meio da base óvide. Então, muita atenção. Certinho, certinho. Utilizar Show, essa vou voltar um ferramenta, e essa pouquinho, ferramenta tá? será utilizada Para em iniciar. ser realizados, ok? E falando em coluna vertebral, a gente já inicia vendo esta imagem aqui. Só não dá para ver a imagem do professor. Por exemplo, nós temos dentro da nossa coluna vertebral um total de 33 Vocês estão vendo a imagem da cervical? Da Não. torácica, da coluna? Vocês não estão vendo? Não, Vocês estão ouvindo? Só ouvindo só. Escutando. Vai. Espera aí um pouquinho, então, gente. vértebras. Agora sim. Obviamente, como você acompanha aí na Estão vendo e imagem, ouvindo tudo? não são todas Sim. cervicais, não são Sim. todas torácicas, Joia. não. Eu tenho 7 cervicais, então são 7 cervicais partindo de C1 a C7, como você pode ver. Eu tenho 12 torácicas partindo de T1 a T12, 5 lombares, essa que está em verde, que vai de L1 a L5, 5 sacrais, esta que está em amarelo, e eu tenho 4 coquígeas. Então, as 33 vértebras, elas são divididas desta forma. Além disso, você pode perceber que a coluna vertebral, ela se estende do crânio e vai até o cóccix. Então, ela abrange uma boa parte que a gente conhece como parte superior do corpo. É o principal elemento do esqueleto axial. Antes de eu falar as funções que a coluna vertebral tem,
a gente vai realizar agora o entendimento da coluna vertebral por meio da base óvide. Então, muita atenção, agora que a gente vai utilizar essa ferramenta, e essa ferramenta será utilizada em todas as aulas práticas, e ela pautará o seu aprendizado. Então, muita atenção com todos os procedimentos que eu faço, onde eu aperto, como eu viro a imagem, porque isso vai te ajudar ainda mais a compreender todos os conteúdos que eu vou passar aqui, ok? Então, vamos ao quadro. Bom, nós realizaremos, então, essa análise dentro da base óvide, como você pode ver. Então, a interface da base óvide é esta que você vê aí, ok? Bom, a gente vai utilizar, primeiro, a parte de Skeletal System Views. Eu posso até mostrar mais para você. Eu quero destacar primeiro a parte de Full Skeleton. Então, eu vou na número 1 e aparece para você todo o esqueleto. Agora, por que eu selecionei essa? Você percebeu ainda que eu tinha uma só da coluna vertebral, que é até para você compreender como que essa estrutura está localizada no corpo humano como um todo. Tá? Então, você vê que ela faz parte, sim, dos membros superiores. Ela é considerada o principal elemento do esqueleto axial. Lembrando que o esqueleto axial, ele envolve partes, ossos do crânio, tórax e também da coluna vertebral. E possui funções como a proteção da medula, a sustentação do peso das estruturas acima da pelve. Então, você vê que ela se estende tanto, vou colocar a caneta aqui, ela parte daqui de cima e ela vai até aqui embaixo. A pelve está aqui, como você pode ver na imagem. E ela realmente vai fazer essa sustentação até para auxiliar a pelve a conseguir suportar todo esse peso presente em membros superiores e permitir a nossa locomoção. Então, além da sustentação, ela tem uma grande importância para a locomoção também. Tá? Então, ela é importante para a postura e para o movimento. Além disso, ela serve como pivô para os movimentos da cabeça. Como você pode ver, eu tenho a cabeça aqui em cima, bem onde se origina a C1. Então, eu clico aqui, eu tenho a primeira vértebra cervical, que seria a Atlas, também conhecida como Atlas, mas que será assunto para daqui a pouco. Então, você consegue ver a coluna, viu onde ela fica no sentido do todo o corpo. Agora a gente vai retornar, vai clicar nesses 4 quadradinhos aqui em cima, volta, e agora sim nós veremos a coluna sozinha. Se eu der um zoom maior nisso, e aí eu consigo até retirar um pouco da estrutura, você verá que aqui no meio eu tenho uma passagem para a medula espinhal. Por isso que ela faz essa proteção da medula também. Então, você vê na imagem todas as 33 vértebras. Ela possui curvaturas específicas, que serão assunto para daqui a pouco. Mas esta é a coluna vertebral como um todo. O que eu vou falar nessa teleaula? Vou falar das cervicais. Então, partindo das cervicais, eu tenho a primeira aqui em cima, e assim vai indo, né? Eu tenho 7. Como você pode ver, eu vou passando uma por uma, e ela vai terminar aqui. Você vê que a C7, que ela está localizada nesta região, ela está muito colada à primeira vértebra torácica. É até interessante que quando você vai realizar a palpação, para identificar o que é C7 ou verificar possíveis desvios posturais, a identificação da C7 ela é importante porque é onde termina as vértebras cervicais. Tá? E aí tem que tomar muito cuidado para ver se realmente aquela que faz o movimento, aquela vértebra que você está realizando a palpação é a C7.
Um tipo de técnica que é utilizada é que quando a pessoa, né, o paciente, ele está com a flexão em sua coluna e você quer identificar as vértebras dessa forma, você identifica a C7 e pede para que realize uma pequena, né, um movimento lateral da cabeça. Se essa vértebra acaba gerando um pequeno movimento, aí você achou a C7. É como se fosse assim, uma dica, uma recomendação para você que às vezes tem uma dúvida se aquela é a C7, a sétima vértebra cervical, ou a primeira vértebra torácica, T1, tá certo? Vamos voltar ao quadro para continuar? Bom, aí então, onde está a seta, essa seta em verde, acabou a vértebra cervical. A vértebra torácica, onde ela começa? Logo abaixo, como você vê. A 1, 2, 3, e assim eu vou até a 12, porque são 12 vértebras torácicas. É bastante vértebra, né? Você pode ver. Encerra aqui. Vou fazer mais uma seta para que você veja onde ela se encerra. Então, eu tenho 7 vértebras cervicais e 12 vértebras torácicas. É muito importante que você saiba que nesta aula prática específica eu falarei delas. Bom, aí você pode ver a continuação delas. Nós temos as curvaturas, ok? Então, como você vê, na coluna vertebral eu tenho 33 vértebras e cada vértebra, ela é considerada, as vértebras são consideradas como ossos irregulares. Então eu tenho ossos irregulares e como está nesta imagem, ele é separado pelo quê? Pelo disco intervertebral, também vai ser assunto desta aula prática. Aguenta um pouquinho. São ossos irregulares separados por discos fibrocartilágenos intervertebrais. Esses são os discos intervertebrais. Bom, na coluna eu tenho 4 tipos de curvatura. 2 curvaturas normais, não estou falando agora de desvios posturais, estou falando de curvaturas normais. Como, por exemplo, 2 cifoses, pensando na região torácica e na região sacral, e 2 lordoses, pensando na cervical e também pensando na lombar. E aí você também pode verificar, compreender que nós temos curvaturas que são consideradas como primárias e curvaturas que são consideradas como secundárias. Quando eu falo de curvatura primária, eu estou falando daquela curvatura que ela é vista desde o nascimento. Então, quando a criança nasce, ela já tem aquela curvatura. Então, é vista como uma curvatura primária. E ela é encontrada na curvatura torácica e também, né, aquela que é encontrada na sacral. Então, esse tipo de cifose, a criança já nasce assim. Agora, quando a criança nasce, ela não nasce com todas as curvaturas normais. Então, se ela nasce com as primárias, ela não nasce com as secundárias. Então, as 2 lordoses que eu encontro, tanto na cervical como na lombar, a criança não nasce dessa forma, nasce reta. Então, não tem aquela curvatura. Ela se desenvolve. A primeira, que é a curvatura cervical, ela se desenvolve até os 3 meses de idade e ela vai ficar mais predominante mesmo, ela vai adquirir uma forma maior quando a criança aprende a sentar. Então, quando ela aprende a sentar, facilita essa curvatura na cervical. Agora, a lombar, ela demora um pouquinho mais. Ela vai ser acentuada apenas no momento que a criança começar a andar. Então, entenda, a curvatura primária é aquele tipo de curvatura que a criança já nasce. Isso é encontrado na torácica e é encontrado na sacral. Agora, curvatura secundária é quando a criança ela desenvolve isso. Tá? E aí vai desenvolver uma certa lordose na cervical e outra na região lombar. Uma, a cervical, pensando em 3 meses de idade, então principalmente quando ela começa a sentar, e a lombar quando ela começa a caminhar, começa a andar, dá seus primeiros passos. Então, já fica característico aí, como a coluna vertebral, ela muda de acordo com o desenvolvimento humano. Não posso falar que é uma parte fixa, todo mundo é assim, todo mundo, ela
a curvatura que nós temos hoje, ela vem desde antes, então não. Isso muda de acordo com o desenvolvimento. E isso pode continuar mudando, pensando em cargas que são aplicadas, certos hábitos de postura. Então, você que gosta de assistir a aula todo esparmadão, ou você que chega lá no seu sofá e vai, coloca algum canal na TV e fica lá esparramado, fica por horas assim, pode ser algum problema lá na frente, mas isso também vai ser assunto para um pouco mais para frente nessa aula prática. Bom, vamos voltar ao quadro, que eu tenho mais para falar desta região, como você pôde ver. Eu tenho partes importantes da vértebra, como os forames vertebrais, o corpo da vértebra, processo transverso, processo espinhoso. Mas espera aí, nem sempre eu terei a mesma característica nas vértebras. Então, eu tenho, principalmente nas primeiras vértebras cervicais, uma morfologia completamente diferente daquela que eu estou acostumado. Bom, só para finalizar sobre as curvaturas, eu quero falar para você que as curvaturas, elas vão aumentar a força e vão manter o equilíbrio da parte superior do corpo. Aí fica mais tranquilo para você compreender o que eu acabei de falar, que é o desenvolvimento de novas curvaturas de acordo com o desenvolvimento da criança, ok? Além disso, tornam possível a permanência na posição bipedal, ok? Antes de apresentar as diferenças entre a C1, a C2 e as demais vértebras, eu vou destacar uma determinada vértebra, que a gente chama de vértebra típica. A vértebra típica mesmo, ela começa... Vou selecionar uma aqui específica. Selecionei C5. Então, eu vou destacar ela, como você pode ver, tá? Vou dar uma afastada, que fica mais tranquilo para que você veja. Tem muito zoom aí nessa imagem. Então, vamos lá. Partes específicas de uma vértebra típica. Eu tenho aqui esse processo espinhoso, a lâmina, o corpo da vértebra, e muita atenção para isso que está destacado agora, o corpo vertebral, ok? Eu tenho alguns forames transversários. Esses forames transversários são esses espaços, esse espaço aqui e esse espaço aqui, tá? Eu posso considerar como forame transversário. Processo articular superior, processo articular inferior. Basicamente, a vértebra, ela possui 7 processos, tá? Aqui o processo transverso, pedículos. Então, o que uma vértebra típica, ela terá, como você vê aí na imagem. A vértebra típica, ela terá o arco vertebral, o forame vertebral, e aí o forame eu posso considerar como este espaço que você vê aqui. Então, eu vou apenas pintar esse espaço para que você veja. Esse aqui é o forame vertebral. É o espaço que eu tenho aí para passagem da medula, sendo que o forame transversário também é conhecido como espaço para vasos e plexos. Ok? Eu tenho um processo espinhoso, como eu mostrei para você, 2 processos transversos, 2 processos articulares superiores e 2 processos articulares inferiores. Isso é uma vértebra típica. Agora, a vértebra típica, mesmo assim, ela é diferente da C1 e da C2. Agora, por que a C1 ela é tão diferente assim? É isso que a gente vai ver no quadro. Agora, você vai verificar essa grande diferença que a C1 tem e a sua principal função. Vamos voltar ao quadro para que você note isso. Eu vou fazer a troca aqui para o slide. Bom, esta é a C1, a primeira vértebra cervical, também conhecida como Atlas, como você pode ver.
Ela apresenta forame vertebral? Apresenta. E aí, esse forame vertebral é o espaço para a passagem da medula, tá? E dos nervos espinhais. Ela não possui, e aí é um ponto importantíssimo, não possui corpo vertebral e não possui processo espinhoso. Não possui corpo vertebral e não possui processo espinhoso. Essa vértebra, ela suporta o crânio e vai permitir a inclinação da cabeça para o movimento de afirmação. Então, você vê, ela tem forame transversário? Tem. Na vértebra típica eu tenho isso? Tenho. Processo transverso? Tem. Na vértebra típica eu tenho? Tenho. Arco vertebral? Beleza. Tá ótimo. Tá? Tem ligamento transverso, tem uma determinada massa lateral. Agora, não vai apresentar nem o corpo vertebral, nem o processo espinhoso. A gente vai dar uma olhada nessa C1 lá na base óbvia. Então, vamos lá. Vamos retornar desta parte. Então, você pode voltar aqui. Clicamos novamente em ver mais e dar uma olhada na coluna. Vamos selecionar a C1. A C1 é a que mais está próxima do crânio, afinal é a primeira vértebra cervical. Então, é esta daqui. Seleciono ela e você verá, eu não tenho corpo vertebral. É muito diferente da vértebra típica. Então, de novo, a gente vai repassar as partes que tem a vértebra cervical. A primeira. Então, eu tenho essa massa lateral, que você já viu. O forame vertebral, que é esse espaço, principalmente para a passagem da medula. Eu tenho o processo transverso e nesse ponto eu tenho os forames transversários, esses dois buracos que você vê, tanto este buraco aqui como este buraco aqui. E aí eu tenho arco posterior, processo articular inferior e o processo articular superior. Ok? Esta é a C1, também conhecida como Atlas. Então, fica claro para você, a C1 ela não possui corpo vertebral e ela não possui o processo espinhoso. Ela vai auxiliar o crânio a realizar movimentos, por exemplo, de afirmação. Então, quem ajuda é a C1. Ah, mas eu consigo realizar a palpação dela? Ela fica numa região muito alta. É impossível você realizar essa palpação da C1. Por mais que você fique em flexão, realize uma flexão na sua coluna, é uma vértebra que tem até um aspecto profundo. Ela fica muito próxima ao crânio. Bom, então fica claro para você essa principal diferença entre a vértebra C1, então é a primeira vértebra cervical, e a vértebra típica. Você está craque, está fácil de compreender. A vértebra C2, ela também apresenta uma particularidade em relação à vértebra típica. E mais ainda pensando em C1, já que a C1 é diferente das demais. Então vamos ao quadro para a gente dar uma olhada. Bom, a gente vai voltar para o slide para que você possa acompanhar aí numa parte mais fixa a C2. A C2, ela também é conhecida como axis. Então, enquanto a C1 é conhecida como Atlas, eu tenho na C2 o nome de axis, ok? Esse é o nome. E aí eu tenho as partes importantes, o processo espinhoso, que aí já é um ponto que eu não tinha na C1. Eu tinha o processo espinhoso? Não. Tenho lâmina do arco vertebral? Tinha na C1? Ok. Forame vertebral? Normal. Processo articular inferior? Normal. Processo transverso? Agora, eu não tinha corpo vertebral. Aqui nesta eu tenho. E aí, para destacar a segunda vértebra cervical, para destacar a axis das demais vértebras típicas, eu tenho o dente do axis, também conhecido como processo odontoide. Você vê que parece um pino, certo? O que vai conferir a segunda vértebra cervical, esse processo odontoide, esse dente do axis? Ele vai atuar como pivô para a rotação da cabeça, como no movimento de negação.
Então, ele atuará como pivô no movimento da cabeça, principalmente de negação. Agora a gente vai dar uma olhada nesta parte lá na base óvide. Então, nós temos aqui a base óvide, a gente vai sair da C1 e vai aqui embaixo, C2, também conhecida como axis. Vamos destacar ela. E aí, olha só como fica bem proeminente, não tem como não perceber mesmo esse dente do axis. Olha aqui, esse é o dente do axis, também conhecido como processo odontoide. Por meio dele, aí eu tenho encaixe das outras estruturas para que minha cabeça realize um movimento de negação. Então, enquanto a C1 ela vai auxiliar no movimento de afirmação, a C2 atuará como um pivô para essa rotação, para essa mudança de direção da cabeça, para o movimento de negação. As demais partes de vértebra, elas são iguais às vértebras típicas. Então, eu tenho forame vertebral, eu tenho processo espinhoso, coisa que eu já não tinha na primeira vértebra cervical. Eu tenho os pedículos, né, dos dois lados, eu tenho o processo articular superior, a mesma coisa para o inferior, eu tenho o processo transverso, com os forames transversários, né, para a passagem de vasos e plexos. Então, a principal diferença que nós temos aí, o principal destaque que eu posso fazer para a segunda vértebra cervical é falar para você, olha, essa segunda vértebra cervical, ela possui um processo odontoide, então teria esse dente do axis, ele é muito proeminente, ficou muito claro na base óvide, tanto na base óvide como também na imagem que eu mostrei no slide. E ele vai atuar como um pivô para movimento da cabeça, principalmente esse aqui, ó, de rotação. Então, enquanto a primeira vértebra cervical faz a afirmação, a segunda faz a negação. Vão auxiliar nesse processo, isso que é importante, vão auxiliar. Bom, você conhece agora a primeira vértebra cervical e conhece a segunda vértebra cervical também, sabe que elas possuem determinadas particularidades, mas espera aí, a cervical ela vai até a 7, né? Até a 7ª vértebra cervical. Então, o que vai diferenciar, o que vai mudar nesse caso? Vamos voltar ao quadro para a gente compreender um pouco sobre a C3 a C7. Então, vamos ao quadro. Bom, estamos aqui na base óvide mesmo. Vamos sair daqui. E aí você vê. Bom, eu tenho C3 aqui em cima. Embaixo, C4, C5, C6 e C7. Vamos pegar a C7 e vamos destacar. Agora, entre C6 e C7, eu tenho algumas partes específicas, elas serão iguais, de C3 a C7, ok? Entre a terceira e a 7ª. O que vai acontecer? O corpo vertebral dela, este corpo vertebral, essa parte que eu acabei de selecionar para você, e agora eu faço a seta, ele tem uma morfologia menor e é mais largo, pensando lateralmente, óbvio, tá? O forame vertebral, ele é grande e ele possui, talvez, ok, não é aquele triângulo perfeito, mas ele tem um formato triangular. Então, veja que para as vértebras cervicais, aí eu tenho um forame de formato triangular. Além disso, e aí isso você já viu na C2 também, a presença de forames transversários, eu tenho um nesta região e outro nesta região, para a passagem de vasos e plexos, ok? Então, fica claro para você como seriam as demais vértebras cervicais. Nesse caso, eu escolhi a C7, justamente para que você tenha o conhecimento dela, tá certo? Além disso, eu tenho ligamentos que vão auxiliar, principalmente, os movimentos. Eu preciso, para gerar um movimento, eu preciso de alguma estrutura que fala, ei, peraí, você tem um limite para isso. Quem vai fazer isso? Os ligamentos. Os ligamentos impedem aqueles movimentos de forma livre e também vão conferir uma estabilidade para toda aquela região. Então, é importante que você também conheça
os ligamentos que estarão presentes para os principais movimentos presentes aí na estrutura da coluna cervical. Então, vamos ao quadro para que você veja. Bom, eu tenho... Vou voltar no slide aqui. Na coluna vertebral, ligamentos importantíssimos, como o ligamento longitudinal anterior. O ligamento longitudinal anterior, ele vai unir as faces anterolaterais dos corpos vertebrais e também dos discos intervertebrais. Vai realizar a estabilização das articulações intervertebrais e vai limitar a extensão da coluna, ligamento longitudinal anterior. O ligamento longitudinal posterior, ele vai unir a face posterior dos corpos vertebrais, disco intervertebral, e aí vai realizar a limitação da hiperflexão da coluna e também a herniação posterior dos discos intervertebrais. E eu tenho o ligamento flavo, também conhecido como ligamento amarelo, que está localizado entre as lâminas superior e inferior e vai preservar a curvatura da coluna e auxiliar a extensão após a flexão. E por último, eu tenho o ligamento nucal. Ele vai se fundir com os ligamentos interespinhais e supraespinhais para limitar a flexão da coluna. A gente vai dar uma olhada na base óbvia sobre esses ligamentos. Então eu vou tirar a marcação do lápis, sair, e agora a gente tenta procurar aqui os ligamentos, ok? Bom, esse é o ligamento flavo. Então eu vou retirar algumas vértebras para ficar um pouco mais claro. Ligamento flavo. Lembrando, o ligamento flavo, também conhecido como ligamento amarelo, que está em destaque aí, ele está localizado entre as lâminas superior e inferior, como você pode ver, e também preserva a curvatura da coluna. Você vê como acompanha as curvaturas. Desde aqui de cima, ele faz esse acompanhamento. Por exemplo, aqui está na região torácica, mas ele acompanha toda essa cifose que é criada, tá, na coluna torácica. E também vai auxiliar a extensão após a flexão, justamente por preservar esta curvatura. Bom, aqui na frente você tem o ligamento longitudinal anterior. O ligamento longitudinal anterior, ele une a parte anterolateral dos corpos vertebrais e discos. Então você vê que está colado com o disco aqui também. Então eu tenho um disco intervertebral e eu tenho a vértebra aqui em cima, por exemplo. Entre as vértebras eu tenho o disco. E o que ele faz? Ele passa tanto por vértebra como também pelo disco. Então o ligamento longitudinal anterior, ele faz isso e vai estabilizar as articulações intervertebrais, limitando a extensão. Então ele é aquela estrutura que eu falei para você que vai falar, opa, peraí, não dá para estender tanto assim. Realiza extensão até certo ponto. Então ele puxa, ele não deixa, tá certo? Bom, dá um zoom aqui nesta imagem para a gente continuar vendo o resto das estruturas. Bom, eu tenho aqui em cima, perto da C5, o ligamento nucal. O que eu falei para você sobre o ligamento nucal? O ligamento nucal, esse que você vê na imagem, eu vou realizar uma rotação aqui na imagem para ficar mais claro. Aqui, como você pode ver, que está em azul, o ligamento nucal, ele, em conjunto com os ligamentos interespinhais e supraespinhais, ele limita a flexão da coluna. E aí dá para perceber mesmo, enquanto o ligamento anterior, ele atua na extensão, obviamente, para atuar na flexão, eu tenho uma estrutura do outro lado, né? Realmente no lado posterior. O ligamento nucal está aí para justamente impedir que a coluna realize uma grande flexão além da conta, ok? Então, fica claro isso para você também. E, por último, eu tenho o ligamento longitudinal posterior, que é esse que está em azul,
ele fica um pouquinho mais para baixo do ligamento amarelo, no ligamento flavo, como você pode ver, um pouquinho mais interior, fica numa posição bem paralela ao ligamento longitudinal anterior, e o ligamento longitudinal posterior, o que ele vai fazer? Ele vai unir essa face posterior dos costos vertebrais e discos e vai limitar a hiperflexão da coluna e a herniação posterior dos discos intervertebrais. Como você pode ver, eu tenho tanto disco como também tenho vértebra. Então, esse ligamento ele atuará em todo esse tipo de articulação. Bom, então fica claro para você quais que são os ligamentos que vão dar uma estabilizada, que vão falar, opa, peraí, deixa eu mexer nessa estrutura aqui, para que o movimento não fique completamente livre. Tá? Também não é aquela festa onde a gente pode realizar qualquer tipo de movimento. Não pode. O nosso corpo ele possui estruturas para limitar isso e impedir a presença de lesões. Então, você pode compreender os ligamentos. Beleza. Você sabe sobre vértebra, sabe principalmente da parte da cervical. Então, estudou C1, estudou C2, estudou de C3 a C7, falamos de vértebra típica a respeito disso. Sabe dos ligamentos, agora está faltando um pedaço que eu já falei várias vezes na aula, mas não citei para você, que são os discos intervertebrais. Eu quero muita atenção agora, vamos ao quadro, para que você compreenda sobre os discos intervertebrais. Nós iremos ao slide e realizar a troca aqui. Como você pode ver, o disco intervertebral, ele possui um anel fibroso e dentro deste anel, como você pode ver, anel fibroso, eu tenho, o anel fibroso desse daqui, eu tenho um núcleo pulposo. O núcleo pulposo é este aqui, este que a seta mostra também, tá? Então fica claro para você. Bom, ele está ausente em C1 e C2, então ele não está presente tanto na primeira vértebra cervical como também na segunda vértebra cervical. Ele dará flexibilidade à coluna vertebral e vai absorver os impactos verticais. Absorve os impactos verticais, ou seja, ele vai impedir que tenha osso com osso, ele vai também impedir, atenuar aquela carga para que aquele impacto que você tem de forma vertical não aumente o seu desvio. Então imagina, se você já tem um desvio postural, obviamente que dependendo da carga que está incidida sobre você, que está em cima de você, pode aumentar esse desvio. E aí quem que vai falar, peraí, deixa eu amortecer isso aqui, porque toda a estrutura pode ter problemas, o disco intervertebral. Então ele funciona nessa coisa de amortecedor e também dá flexibilidade para movimentos. Sobre os movimentos da coluna vertebral, nós daremos uma olhada agora. Então vamos ao quadro para que você compreenda os movimentos que a coluna vertebral ela realiza. Bom, então o disco seria isso aqui que você está vendo, que eu estou apertando, o disco, tá? Esse é o disco intervertebral. Entre as vértebras eu tenho o disco, justamente para impedir, atenuar esse grande impacto das cargas presentes que a gente carrega, por exemplo, até no dia a dia em membros superiores, tá? Bom, pensando em movimento, eu volto aqui e vou em ações musculares para que você compreenda o movimento presente. Bom, primeiro, vamos lembrar dos movimentos que eu fiz de flexão da cabeça aí, principalmente com a ajuda de quem? De C1. Então, a C1 auxilia nesse momento. Eu vejo um movimento presente na coluna cervical, né? É um movimento de flexão. Eu tenho aí o esternocleidomastoide como principal músculo para isso. E o escaleno também auxiliando para esse movimento. Essa é a flexão que a cabeça realiza. Eu tenho a extensão. Aí a extensão
também eu tenho a presença aí da C1 auxiliando. É um movimento completamente presente nas vértebras cervicais, como você pode ver. Então, se eu paro aqui, olha só as vértebras cervicais aqui, realizando esse tipo de extensão. E aí eu tenho movimentos que aí são presentes, principalmente do esplênio, do longuíssimo cervical, outro esplênio. Aí eu tenho o trapézio atuando principalmente como um grande estabilizador nessa região, para o movimento feito pelo esplênio também, tá? Outro movimento, lateral. Então, ela realiza uma flexão lateral. É outro tipo de movimento presente na coluna cervical. Então, como você pode ver, a cervical realiza esse movimento. E quem dá a flexibilidade para que esse movimento ocorra, é o disco intervertebral, como você pode ver. E eu tenho a rotação. Lembrando da rotação, não tem como eu esquecer daquela ação que faz a minha segunda vértebra cervical, a C2. Olha ela aqui atuando como pivô. Olha só o processo odontoide lá em cima, permitindo esse movimento como pivô. Aqui em cima, como você pode ver, permitindo esse giro. Então, ela tem um processo espinhoso aqui nessa visão um pouco mais próxima da câmera. Então, se eu paro aqui, o processo espinhoso está aqui. E o processo odontoide, vamos retornar aqui. Eu tenho a C1 aqui em cima. Opa! Retornar. E aí você vê que é realizado. Aqui, pronto, agora sim. Processo espinhoso aqui em cima, tá? Então, processo espinhoso e processo odontoide vão auxiliar nessa parte de rotação da cabeça. Eu tenho ainda outros movimentos aí presentes na coluna. Eu já falar um pouco sobre a flexão da coluna. Aí já entra uma grande participação de vértebras torácicas, que será um tema daqui a pouco. E a extensão da coluna também, como você pode ver. Ok? Bom, então você pode ver, neste momento, os movimentos que a coluna realiza, principalmente partindo da parte cervical, tá? E agora, pensando nisso, pensando nesse tipo de nos movimentos, você já conhece o disco intervertebral, sabe das suas características. A gente tem uma atividade que eu quero que você responda. Você que está assistindo esta aula prática, consiga responder isso. Eu vou comentar sobre ela também. Vamos ao quadro. Bom, vou realizar a troca. E aí, tá aí. O que é uma hérnia de disco? E quais os cuidados que o fisioterapeuta deve ter durante o tratamento? Então, você vê, não é só conhecer a estrutura, mas a partir do conhecimento das estruturas, você já consegue responder a algumas perguntas muito importantes que podem ocorrer durante a sua parte prática mesmo. Bom, a hérnia, ela surge como uma protusão do núcleo pulposo no anel fibroso. Então, você viu que o disco intervertebral, ele possui tanto o anel fibroso e dentro desse anel fibroso eu tenho o núcleo pulposo. E aí eu tenho um extravasamento desse núcleo, então ele muda de posição. A hérnia, ela é decorrente de uma sequência de traumas na coluna. Então, muitas vezes,
de um estímulo que ele não tem uma grande carga, mas sim ele acomete a sua coluna de uma forma bem repetitiva. E você tem diversas formas de tratar, obviamente que existem hérnias um pouco mais graves, dependendo da localização, mas você tem vários tipos de tratamento. Quando a gente pensa numa forma um pouco mais ativa, na realização mesmo de atividades, eu tenho correções posturais. Então, essas correções posturais, elas vão desde a pessoa realizar você adotar instruções para caminhada, para ele sentar com uma postura melhor e tudo mais. Então, envolve a correção postural e alongamentos específicos, principalmente quando a hérnia acomete a região lombar. Tem tratamento passivo, então você pode tratar com calor, com massagem e com eletroterapia também. E evitar posições ou exercícios que provoquem dor. Então, obviamente, se o seu paciente está com dor, você não vai lá e pedir para que ele realize movimentos que aumentem essa dor ou fazer com que ele sinta a dor. Então, aquilo lá que está sendo feito para tratar aquela determinada patologia, aquele problema, né, estrutural, acaba sendo horrível para ele, né? Seja, é um momento praticamente de tortura e, obviamente, que ele não vai querer isso. Bom, e tem como prevenção evitar ficar em uma posição determinada por muito tempo e realizar exercícios para amplitude de movimento. Então, as pessoas que realizam muito exercícios ou que não ficam sentados durante muito tempo, ou numa posição determinada durante muito tempo, por muitos dias também, né? Imagina, você trabalha 8 a 10 horas por dia. Então, você fica sentado numa determinada posição a todo instante. Isso pode te atrapalhar? Pode. Então, existem várias recomendações e até várias estações de trabalho colocam, às vezes, cartazes, né, ou colocam programas de ginásticas para os trabalhadores, justamente para que não mantenha as pessoas justamente numa posição fixa, apenas numa posição. Então, ele sai dessa posição, vai andar um pouquinho. Então, tem vários cartazes falando, anda de 1 em 1 hora, por que você não vai buscar uma água, ir ao banheiro, essas coisas? Porque tudo isso tira ele daquela posição que ele está, digamos que é uma posição errada, já pode acarretar num desvio postural. E ainda numa hérnia, e a hérnia aí é um caso que é complicado, porque envolve sim tratamento, tem caso que é cirúrgico, então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção, e é um tipo de prevenção, vamos combinar, tem que ser realizada a vida inteira. A vida inteira. Então, se você chega nas escolas hoje, a criança está lá, de qualquer forma, na cadeira, né? Você chega em casa, às vezes seu parente está lá, de qualquer forma, no sofá. Tudo isso tem que ser mudado, porque a longo prazo podem ter complicações. E a hérnia, ela tem uma característica que é séria, que é a compressão da medula espinhal. Aí é sério, porque aí eu começo a falar de movimentos. Quando a gente fala de medula, eu falo de integração de reflexo, eu falo de condução nervosa, e aí eu tenho o acometimento e o perigo para os meus movimentos, porque tem alguma coisa pressionando ela, ou pinçando algum nervo. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa atividade foi justamente para que você veja alternativas quando chegar um paciente na sua mão assim, eu tenho tal hérnia, tal, como que você vai tratar? Quais exercícios você vai passar? Quais alongamentos você vai realizar? Tudo isso é importante. Então, veja, conhecer essa estrutura, conhecer o que é disco intervertebral é essencial nesse caso, tá? Vamos voltar ao quadro para a gente dar início a um outro conteúdo importantíssimo, que é o de medula espinhal, tá? A medula espinhal, como você vê nessa imagem, ela é conhecida por realizar duas funções, basicamente. A primeira função é em relação à condução de impulsos. Então, quando eu falo em medula espinhal, eu tenho muita condução de impulsos, pensando que ela propicia diversos meios de comunicação, tanto em trato ascendente como descendente, ou seja, aquela informação que vem do periférico para o encéfalo, como do encéfalo para a região periférica. E integração de reflexos. Eu tenho vias nervosas que vão permitir movimentos reflexos em detrimento daqueles movimentos voluntários. Você quer um exemplo? Você fala para o seu coração a todo instante, bate, bate, bate.
Ou a sua frequência respiratória. Agora respiro, agora paro. Agora respiro, agora paro. Você faz isso quando dorme? Como você sabe que você respira quando dorme? Porque você tem movimentos reflexos que vão tomar conta disso para você. Ou seja, se preocupe com os movimentos voluntários. Essa parte de respiração e também do seu coração bater, você não manda seu coração bater, é reflexa. Tá bom? Então, eu tenho vias nervosas que vão atuar nisso. Como, por exemplo, os movimentos reflexos desses músculos cardíacos e também de músculos lisos, tá? Além disso, ela serve como um centro para reflexo espinhais. Então, por isso que ela tem essa grande função de integração de reflexo. Então, fica claro para você a grande importância que tem a medula espinhal. Além disso, a gente vai dar uma olhada na base óbite em medula espinhal. Então, a gente retorna. Pode sair. E aí, a gente consegue dar uma olhada uma parte seccional na medula. Posso selecionar entre T3 e T4 que nós temos aqui ainda. A medula, ela passa aqui embaixo, entre a vértebra. Aqui é a medula. E aí essa é a parte seccional, obviamente, né? Não é toda a medula como você vê. Eu tenho a vértebra, essa seria a quarta vértebra torácica, ela possui forame e nesse forame quem passa é a medula. Então você vê a medula espinhal nesta região. Eu ainda posso analisar a medula espinhal, aí pensando em sistemas, sistema nervoso. Eu vejo todo um plexo, certo? E aqui dentro das vértebras, eu consigo identificar que tem a dura mater. E aqui dentro, nessa parte amarela mais grossa, ó, eu tirei. Tem uma parte amarela mais grossa, como você pode ver aqui. Tá? Então, tem alguns cabinhos, né, que são os plexos, e a parte amarela mais grossa, que é a da medula. Ok? Ainda posso retirar, ainda, para que fique um pouco melhor, para que você veja. Tá vendo como ela se esconde realmente? E como a vértebra faz a proteção da medula, né? A vértebra realiza esse tipo de proteção, ela vai passando por todo forame vertebral, como você pode ver, está em azul. Ela sai daqui de cima, perto do crânio, e vai até L1. Tá? A medula espinhal, ela vai até a primeira vértebra lombar. Essa é outra parte muito importante, tá? Você consegue ver até em outros tipos de visões, como na visão torácica. A mesma coisa, você vai e retira tanto músculos como as próprias vértebras até chegar na medula espinhal, tá? Bom, então a medula espinhal tem essa grande característica, tanto de integração de reflexo como de condução nervosa, vai controlar principalmente os movimentos, pensando no movimento involuntário, aquele que nós realmente não temos o controle, e vai ser protegida pela estrutura de coluna cervical, coluna torácica e também da lombar, até porque ela vai até a primeira vértebra lombar. Então, ela sai daqui de cima, da região do crânio, e vai até a primeira vértebra lombar. Essa é a extensão da medula espinhal, ok? Vamos voltar ao quadro para dar sequência nos conteúdos. Bom, além disso, eu tenho as vértebras torácicas. Você sabe, você conhece sobre as vértebras cervicais. Eu tenho as torácicas também
que são importantíssimas. Elas apresentam particularidades, mas eu já adianto que são particularidades menores quando comparado às vértebras cervicais. Primeiro, elas são 12 vértebras torácicas, você sabe disso, eu tenho 12 vértebras torácicas, 12 vértebras. Elas se articulam com as costelas, e isso você vai ver em imagem daqui a pouco. Elas são maiores do que as vértebras cervicais, é uma vértebra que apresenta um corpo vertebral maior, como você pode ver aí no quadro. Olha só o corpo vertebral dela, parece já ser um pouco mais rígido. O seu processo espinhoso, ele já é também um pouco mais para frente. O próprio processo transverso, ele é mais destacado. Então, é uma vértebra maior. E uma particularidade dela é que ela vai aumentando inferiormente, no caso, né? Então, por exemplo, ela vai a T1, ela é menor do que a T2, a T2 é menor que a T3 e assim vai até a T12. Obviamente, se eu tenho 12, ela vai ser a maior, né? A 12ª vértebra torácica, ela será a maior. E possui esse processo espinhoso mas muito longo, como é mostrado para você na imagem. Agora, vamos dar uma olhada na base óvide sobre essa parte torácica. Bom, se eu vou aqui, vamos retornar e vamos na outra visão que fica melhor para que você compreenda. Aqui, pronto. Eu começo a torácica aqui em T1, ok? Se eu destaco ela, aí eu consigo é muita diferença quando a gente pensa em processo espinhoso de vértebra cervical e de vértebra torácica. O processo espinhoso dela é muito maior. O corpo vertebral dela, ele é bem mais rígido. E aí a gente pode até colocar como um motivo para isso, justamente por ter que aguentar o maior peso. Você concorda que quanto mais baixa a vértebra da coluna, mais peso ela tem que suportar? Porque tem o peso da vértebra de cima, e a de cima, e a de cima, e assim vai. Bom, você vê o corpo da vértebra, você tem ainda os processos transversos, como você pode ver, o processo articular superior, processo articular inferior, a causa da vértebra, a parte superior. Então, tudo aí, a faceta costal, é uma vértebra completamente diferente. Ela possui toda uma articulação com as costelas, como você pode ver nessa opção. Eu tenho aqui a 12ª vértebra e ela tem uma articulação com a costela. Se eu chego na primeira vértebra, isso também acontece. Olha só a articulação que ela tem. Então, todas as 12 vértebras possuem articulações com as costelas. Além disso, quando a gente pensa em movimento, eu posso ir aqui em ações musculares e verificar que os principais movimentos também estão associados à extensão e flexão de coluna. Aí, falando em extensão, os músculos que estão próximos, aí eu tenho um longuíssimo torácico, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, o ilho costal, também da região torácica, aí tem da região lombar, enfim, mas o ilho costal da torácica e também o longuíssimo torácico são os músculos que mais auxiliarão, ainda tem o semiespinhal, para esse movimento de extensão da coluna. Se eu saio disso e eu vou para a flexão da coluna, eu também tenho músculos que vão auxiliar, principalmente pensando nessa parte torácica. Tá? Eu tenho o esternooblíquo aqui, que ele passa, você vê que ele passa. Eu tenho associação com as costelas, então faz parte também da ação torácica nesse caso, tá? Então você pode compreender nesta parte de vértebras torácicas como elas não possuem
aí tanta diferença pensando na vértebra típica, quando comparada àquelas cervicais, a C1 e a C2, mas muita diferença pensando em processo espinhoso. O processo espinhoso dela é maior, tá? E o corpo vertebral também. Lembrar que as vértebras, elas vão crescendo enquanto você vai descendo por elas. Então, a T1, ela é menor que a T2, que é menor que a T3, e assim vai até chegar na T12, que obviamente é maior. E aí tudo é maior. O corpo vertebral é maior, o próprio processo espinhoso também é um pouco maior. Tá? Então, fica claro para você como a vértebra torácica ela é composta, ela apresenta os principais elementos presentes em uma vértebra típica, mas com determinada estrutura um pouco maior do que a vértebra típica. Bom, nós temos uma última atividade até para que eu comente um pouco, vamos ao quadro, para que você dê uma olhada. Bom, qual a relação entre a hipercifose e as vértebras presentes na coluna torácica? Quando eu penso em hipercifose, eu penso num acentuamento, numa acentuação, num aumento daquela curvatura que já era normal, então tem uma cifose normal, mas a hipercifose ela aumenta. E aí ela é muito presente em adolescentes e idosos, e também pode ser decorrente de uma má formação na placa epifisária. Então, muitas vezes, como você sabe, eu tenho como a curvatura primária essas cifoses, eu tenho uma má formação na placa e posso já ter uma hipercifose. Ela é acometida, ela pode aumentar, sim, com o estilo de vida que você leva, com a postura que você fica. Por isso que eu brinquei com você falando sobre a postura que você fica no sofá, vendo o seu time jogar, acompanhando a novela, vendo algum filme. Porque muitas vezes você pode estar acentuando um tipo de desvio postural. Aí, para a parte prática, outro ponto que eu quero destacar é tomar muito cuidado com os tipos de alongamentos que são realizados, pensando no desvio postural que aquele paciente tem. Porque muitas vezes realiza o alongamento, você pensa, nossa, essa pessoa é super alongada. Mas não, é porque está na direção daquele desvio. Se eu tenho um desvio, eu faço um movimento naquela direção, você concorda que vai parecer que a amplitude de movimento é maior? Então, se a pessoa tem uma hipercifose, vai realizar um movimento que exija uma grande flexão de coluna vertebral, vai ficar um pouco, né? Vai ser estranho. Então, tome muito cuidado com a direção de movimentos que são realizados e a relação desses movimentos com o desvio postural com a coluna vertebral. A hipercifose, ela tem essa grande característica, muito presente em adolescentes e idosos, pode ser decorrente da má formação da placa epifisária e ela pode aumentar ainda de acordo com os movimentos e cargas que acometem aquela pessoa. Então, se chega lá algum paciente para você que possui a hipercifose, você tem que tomar cuidado com a postura que é realizada. Então, a correção postural, ela é essencial nesses casos. Então, realiza principalmente instruções para tarefas diárias primeiro. Para aquelas tarefas que são fáceis. A gente não percebe, quem pratica muito exercício físico se preocupa muito com a própria postura quando vai realizar algum agachamento, quando vai realizar algum tipo de exercício, corrida, tudo mais, mas não vê que andando, sentando, tem uma postura completamente errada. Então, corrigir esse tipo de postura, essa postura primeiro é melhor. Corrige aquela postura que é onde a pessoa está sentada, ela tem a consciência daquilo. A partir daí, você faz correções aí em movimentos mais específicos, dependendo da atividade dela. E tomar cuidado com esses tipos de alongamentos. Bom, essa aula prática, você pôde compreender as estruturas relacionadas à coluna cervical, as vértebras cervicais em si, e também as vértebras torácicas, falei de medula espinhal, de disco intervertebral. Então, fica claro para vocês como esse tipo de conhecimento, ele é importante. Além da diferenciação entre as vértebras, então, saber que a C1 ela é diferente da C2, que elas duas são diferentes das vértebras típicas, que eu tenho aí um aumento de tamanho pensando em vértebra torácica, forma do forame, isso tudo é importante que você saiba. Saber a função da medula espinhal,
também, disco intervertebral, mais ainda, compreender o porquê ele tem essa estrutura, como que a hérnia é formada e o que você pode fazer se aparece, assim, um paciente com uma hérnia. E, por fim, falei agora da hipercifose. Quero agradecer a atenção que você deu a essa aula. A aula de hoje foi mais interessante, né, gente? Mais interessante do que as outras, né, pra gente. O que vocês acharam? Muito bacana. É bom, né, falar da parte que está mais interligada com a nossa profissão, assim, pelo menos a maioria de vocês eu acho que vai optar, né, sem ser pesquisas, né, eu acho. Sim, com certeza. Com certeza, né? Fisiologia não dá pra mim, gente, pelo amor de Deus. Eu Então, sabia que você ia falar. Mas, assim, não é bacana, mas é bom a gente saber, né? Mas a de hoje foi bem mais legal. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Se não quiser perguntar aqui também pode mandar pelo direct. Pelo direct não, pelo WhatsApp. E amanhã a gente tem novo encontro. Essa semana, mais a semana que vem, e aí a gente encerra. Para a gente fechar esse semestre aí sem ficar devendo nada no nosso portal. Tá bom? Ok. top. Então tá, eu mandei uma imagenzinha no grupo de vocês para vocês terem uma ideia de alguns exemplos do que pode acontecer no disco, tá bom? Ah, eu vi lá, obrigada. Bacana. Nada. É porque assim, agora que a gente tá com essa questão do corona, eu não tenho muito como conseguir muito material para poder mostrar para vocês. Mas em breve, quando a gente estiver reunido, eu vou ver se quando a gente tiver essas aulas práticas, assim, se eu consigo raio-x, algumas coisas assim para levar para vocês, tá bom? Ai, vai ser massa. É bem bacana. Aham, vai ser muito bom. Então tá, meus amores, um beijo, um queijo, a gente se vê, ou melhor, a gente se fala amanhã, outra vez, tá? Tá bom. Tá. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau, Tchau, meninas. tchau. Com Deus. Tchau. Boa noite.